Futebolês. Bem-vindos ao episódio 4 do Futebolês, um podcast criado por amantes de futebol para fanáticos pelo mesmo. Eu sou o Vasco Silva e comigo vou ter mais uma vez o Tiago Garcia. Como estás, Tiago? Olá Vasco, estou muito bem, sejam então bem-vindos a mais um episódio. Ahm, Estamos aqui para mais uma semana, começar aqui se calhar com uma das notícias assim, mais tristes, por assim dizer. Bruno Tavares, o jogador, um jovem promessa do Sub-23 do Sporting, foi baleado. Desejamos-lhe a rápida recuperação e que possa voltar a fazer aquilo que mais gosta rapidamente. Sim, o que a bola alega na notícia é que terá sido mesmo um amigo seu a brincar com uma arma que o baleou no peito, mas o jogador já se encontra em segurança e, pelo que o jornal diz, já está mesmo em casa. Deixar um grande abraço, ele que jogou comigo quando éramos mais novos, deixar-lhe um grande abraço e as melhoras e que voltes lá para dentro e faz aqueles golinhos, embora. Desde que não marques ao Benfica, está tudo bem, de resto. Faz o que tu gostas, miúdo. Bem, mas passando então aqui à semana, talvez por ordem cronológica, que é sempre o melhor, começar então aqui com o Benfica, que perdeu 3-0 com o Boa Vista, num jogo onde acabou por ser um resultado justo a favor do Boa Vista. Foi uma mistura de mérito por parte do, do plantel do Boa Vista, mas também muito de mérito das águias. O que é que tens-me a dizer deste jogo? Não, o Benfica por acaso nesse jogo até entra bem. O Darwin marca mesmo o gol. O gol que depois acaba por ser anulado por fora de jogo. E, por exemplo, ao contrário do que aconteceu com o Rio Ave, onde o Benfica tem vários gols anulados, mas soube sempre dar resposta e continuar à procura do gol, a mim pareceu-me que o Benfica, não digo que o Benfica tenha reagido mal, não, pronto, reagiu mal, mas não tinha sido falta de motivação. Eu acho que foi mais o contrário. Eu acho que o Benfica marcou cedo. Depois o gol é anulado, mas eles pensaram assim: marcámos assim tão facilmente, isto está contado, vamos ganhar este jogo facilmente. Não nos precisamos de esforçar muito, ainda por cima os jogadores vêm cansados. Os Ok, jogadores do ok. Benfica, do Porto e do Braga têm estado a jogar mais ou menos 3 em 3 dias por causa das competições europeias. Pensaram logo começar a fazer a gerir o jogo, só que depois aconteceu o penalti e o Benfica Portanto, depois disso portanto, na nunca tua mais se encontrou. opinião, Mas foi um jogo muito fraco do Benfica. O Benfica tem-se dado mal com equipas que têm jogado com três centrais, é uma realidade. E mais para a frente vamos ver, porque as outras duas equipas contra quem o Benfica jogou também jogaram com três centrais. E agora, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. não, ia dizer, portanto, na tua opinião, foi se calhar uma mistura de excesso de confiança ao início com o abalo emocional que foi sofrer aquele penalti, que é um bom lance por parte do Ángel Gomes, e depois uma boa E depois, concretização também no penalti. e não só, e depois são vários fatores. Só os dois centrais do Benfica perderam, acho que 40 lances, tiveram 40 perdas de bola. Eu Isso é acho que algo só na primeira inacreditável. parte já iam com 20 e tal, uma coisa assim, perdas de bola, assim. Não pode uma equipa como o Benfica. Primeiro, eu acho acho uma estupidez e mostra como foi mal planeada a época. Agora começamos-nos a perceber que a época realmente foi mal planeada, porque Uhum. começamos a conhecer melhor os jogadores e notamos que o Benfica gastou aquele dinheiro todo e acabou por ficar com uma defesa mais fraca do que a que tinha no ano passado. Então aqui quero-te fazer só uma pequena pergunta, só por curiosidade, né, e não precisa de muita explicação. Assim, tirando aquele lado emocional que tens com o Benfica, que já admitiste ter, hum, e pegando naquilo que estavas a dizer do Benfica se dar mal com equipas que jogam com três centrais, se o Benfica apanhasse neste momento o Sporting num jogo, qual é que achas que seria o resultado? Não sei, é muito difícil dizer, porque embora o Sporting jogue com três centrais, esteja numa boa fase, um derby é sempre um derby. Claro, claro. E, por exemplo, vou dar o que acontece, é muito parecido com o que acontece com o Porto. O Porto, quando joga contra o Benfica, também pode estar morto, como por exemplo estava neste momento, mas o jogo contra o Benfica é como se fosse o jogo da época. E, Sim, é e, um jogo o, que e, puxa o, muito e, pelo coração, Exato, pelo amor à nem camisola, sempre, nem sempre a tática é o mais importante e os jogadores ganham outra motivação para esse tipo de jogos.
Portanto, não te Ok, consigo dizer, podia cair para qualquer dos lados. Como muito bem, muito bem. podia acontecer o Benfica levar uma tareia, podia acontecer o Sporting levar uma tareia, podia ganharem por pouco ou empatarem. Sim, todos os resultados são sempre possíveis. Eu percebo e concordo. E concordo. É futebol. Noutros, é futebol, sim, sim, claro. Ahm, Noutro jogo que se tornou importante também agora visto aos jogos que aconteceram este fim de semana, mas já lá vamos mais para o final, o Braga ganhou ao Famalicão e ganhou aqui mais 3 pontos preciosos para estar onde está também neste momento. Num jogo Hum, que acabou por não ter muita história, ficou 1-0, um lance que ainda precisou de ser analisado pelo VAR, foi. julgo eu, foi, não foi? Foi. Exato, e, e acabou assim, e o que vale são os 3 pontos para o Braga. Então vamos avançar para a melhor competição do mundo. Vamos a isso. Então vamos começar pela nossa equipa portuguesa, que nos tem representado na Liga dos Campeões. O Porto voltou a vencer, desta contra o seu querido amigo André Vilas-Boas, que é o treinador do Marselha. E o Porto disputou chapa 3 neste Marselha de André Vilas-Boas, que, vamos ser sinceros, a mim, do ponto de vista profissional, eu duvido muito e tudo o que o André Vilas-Boas diz de amores ao Porto, mas a mim Claro, parece-me, mas por outro lado parece-me que este Marselha joga pouco. Primeiro joga pouco o Marselha em si, e depois com este Porto não me pareceu jogar menos. olha, uma situação engraçada que eu por acaso comentei aqui em casa, quando eu estava a ver o jogo do Porto, foi que imensa gente já ia comentar o penalti falhado logo do Marselha. Do pai. Um, por acaso não vi muitos comentários. Vi alguns, mas não vi muitos. Mas achei que realmente iam comentar mais. Porque. Não numa de. Realmente foi tudo planeado, mas numa de. Quer dizer, há estes comentários por parte do treinador e agora ainda por cima acontece isto do Não, penalti, do mas isso penalti do falhado. penalti são coisas que acontecem. Eu nem Sim, toco mais sim, por sim, sim. aí. Eu não toco mais por aí. Eu toco mais pelo simples facto. Tu és um treinador de uma equipa. Levaste três secos. Estás praticamente fora da Liga dos Campeões. E vais para a conferência de imprensa Eu a rir. ia falar disso. Eu ia E falar atacas o disso. Benfica que para fazer porcaria lá, vamos dizer assim. Para fazer Exatamente, não porcaria podemos lá, dizer aqui tens de as latar. palavras. Estás a Sim, perceber? porque Epá, e basicamente o depois que ele disse. Diz, diz. deixa-me só completar. E depois o Vilas Boas já disse que no próximo mandato, nas próximas candidaturas do Porto, daqui a 4 anos, quando houvesse novo ato eleitoral para ser presidente do Porto, que se ia candidatar. E a minha pergunta é: toda a gente sabe, minha pergunta não, minha constatação, toda a gente sabe o problema financeiro que o Porto está a atravessar. Tu queres ser presidente daquele clube, tu vais tentar dar uma machadada no clube para o clube ficar pior ou vais, deixa estar? É aquela coisa, é o lado emocional contra o lado profissional e isso só ele Pois, e saberá acima de tudo ele tem de realmente ser é verdade, profissional né? e sim, isto acaba sempre por ser suposições e brincadeiras, porque obviamente o André Vilas Claro. Boas de certeza que é um grande profissional e que não o ia fazer. Sim, não se Mas põe em acaba causa por ser isso. interessante. Sim, porque aqui, para quem não sabe, para quem por acaso não tenha visto a conferência de imprensa, obviamente que eu não vou usar as palavras como ele usou, mas ele basicamente disse que realmente o Marselha fez bosta, mas que está na Champions. E para fazer bosta na Champions tem-se de lá estar. Coisa que supostamente o Benfica não está e foi uma boca então para, para o Benfica, um Sim, plantel a quem ele e já tem não é a tanto primeira vez. ódio, por assim dizer. Tem sido constantemente a atacar o Benfica. Não, tem sido constantemente. Ele diz que ele pode nem estar em competição, mas se o Sim, Benfica é ganhar, por verdade, é exemplo, uma verdade. Liga Europa, que vai ficar lixado. Pronto, não percebo, mas. Sim, sim. São comentários que são comentários que não se podem. É assim, poder, claro que se podem, e por isso é que se fazem, mas
devem-se tentar ao máximo evitar, não é? Que é para Poder ele pode fazer, evitar existe liberdade de expressão para situações alguma coisa. desagradáveis. Está à vontade Claro, para claro, fazer. Mas por um lado também tem de ser óbvio. profissional. Porque depois um dia Exatamente, estas exatamente. palavras podem lhe custar muito caro. Mas pronto, acaba sempre por ser uma consequência dos seus atos. Ou não, pode não vir a ter influência nenhuma na sua vida futura, mas vamos ver. Claro, claro. Avançando então para mais uma notícia 100% portuguesa, ou quase 100%. Diogo Jota fez um hat-trick na vitória do Liverpool por 5-0 em casa da Atalanta. Diogo Jota que está imparável. Um, para alguns já merecia ser titular, para outros não. Isso é sempre ao gosto de cada um, não é? Mas não podemos esquecer o trio de ataque que o Liverpool já tinha e com a concorrência que o Diogo Jota tem internamente, mas que está a fazer um bom trabalho, lá isso está. Sim, o Diogo Jota mostra toda a sua qualidade então neste jogo, faz um hat-trick espetacular. Não, ainda por cima não é contra uma equipa qualquer, atenção. Esta Atalanta tem Sim, vindo a sim, mostrar sim. muita qualidade. Este ano, agora nos últimos tempos, tentado ali a baixar um bocadinho a sua qualidade, tentado a sofrer alguns resultados uh, meio envergonhadores, mas, mas é uma equipa forte, toda a gente reconhece a sua qualidade, chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, quase ultrapassou o Paris Saint-Germain, mas, mas não teve qualquer hipótese contra este Liverpool muito forte. O Diogo Jota destruiu, claramente. Uh, mas aí está, a questão da titularidade é que muitas pessoas dizem: ele está a fazer mais gols que o Firmino, ele tem de jogar. Mas a questão é: o Firmino é um avançado, é um ponta de lança, mas é um ponta de lança, é um falso 9. Ele não é um Sim, ponta de sim, lança de sim. origem. Ele, quando foi contratado ao Hoffenheim, que era o clube onde ele estava antes de ir para o Liverpool, jogava como médio ofensivo, jogava como 10 Sim, e daí, foi, e daí, foi, daí a e sua foi, e, função e agora. foi exatamente, e foi adaptado a falso 9 para ter também já um Uhum. pouco mais de chegada à área, mas não é essa a sua função principal. E falámos no outro dia que o mais importante do avançado é marcar golos. É marcar golos, mas neste caso do Firmino é uma situação muito específica porque ele não joga como ponta de lança tradicional. Ele é um falso 9, ele é um jogador para criar espaços, para, principalmente para o Salah e para o Sadio Mané conseguirem entrar na área e fazer muitos golos. E se eles fazem assim tantos golos, muito devem a estas movimentações e às assistências que o Firmino faz. É muito importante o Firmino na estrutura e na forma de jogar do Liverpool. Portanto, é difícil o Jota às vezes também entrar assim, mas vamos ver. Sim, era o que estavas a dizer. Basicamente, o mais importante é sempre marcar golos, mas o Firmino é um jogador que consegue conciliar muito bem a questão de marcar golos e dar golos a marcar. São duas coisas diferentes, mas que são ambas muito importantes e de facto o Firmino consegue conciliar isto de uma forma incrível e para o Diogo Jota claro que nunca vai ser fácil primeiro ganhar a titularidade e em segundo se ganhar mantê-la constantemente. É um trabalho muito duro que o Diogo Jota tem pela frente, mas desejo o melhor e obviamente quero que ele se consiga afirmar então neste plantel do Liverpool. Hum, não sei se queres passar então aqui à Liga Europa. Sim, podemos começar na Liga Europa e começamos mais uma vez pelo Benfica. Volta a não conseguir ganhar, volta a sofrer 3 golos, desta vez em casa, num jogo contra o Queen's Park Rangers do. Queen's Park Rangers. contra o Glasgow Rangers do Gerard. Sim, E Gerard que nunca conseguiu ganhar na Luz. Também é importante sim, é dizer. verdade, é verdade. Uh, Até hoje não, nunca conseguiu. até hoje não conseguiu. E mais uma vez não o conseguiu fazer. Hum, É um jogo com muita história e este teve muita história. O Benfica entrou bem, marcou o gol logo no primeiro segundo minuto com o autogol do defesa central do Rangers e depois teve ali mais uma oportunidade onde o Everton, um cruzamento atrasado, julgou a do Rafa,
o Everton vai para rematar, mas o Seferovic não houve comunicação, toca na bola e desvia a bola do Everton. Um lance muito perigoso que poderia dar o 2-0 ao Benfica. Sim, mas E depois existe o momento-chave do realmente, jogo. ia Fala, dizer, fala. realmente foi uma entrada a todo o gás por parte do Benfica. Hum, Sim, a querer reagir à sim, sim, vergonha no o Bessa. próprio Jorge Jesus tinha dito que iam entrar para este jogo com a vontade de pôr para trás, das costas, o resultado do Bessa. Que, para além de competições diferentes, passado é passado e tinham de reagir da melhor forma. E de facto, o Benfica entrou bastante bem, entrou por cima, entrou a criar oportunidades, tanto que concretizou nos primeiros minutos. Mas depois lá está, era o que tu ias falar. Houve o tal momento-chave que vou-te deixar continuar a tua linha de pensamento. Sim, é um momento-chave. Porquê? Porque é um lance. Primeiro, está mal a parte mais ofensiva do Benfica, que sabendo que a defesa está subida, que os centrais são lentos, não pressiona o suficientemente bem e deixa o Rangers, que é uma equipa conhecida por jogar muito bem um futebol direto, bater na frente, colocar um passe na profundidade. E depois é uma estupidez do Otamendi, mais uma vez, que nos tem vindo a habituar. Ainda não fez um jogo como deve ser, desde que chegou ao Benfica. Ele é ultrapassado e o jogo vai nos 18, 19 minutos de jogo e o Otamendi faz uma falta à entrada da área quando o jogador vai isolado. Em vez de deixar o jogador ir, podia mesmo até ter sido gol, mas era preferível o Benfica sofrer um gol naquela altura do que ficar a jogar com menos um, a meu ver. Sim, 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 Um, sim. e pronto, o Otamendi faz a falta, é expulso. E depois também me parece a mim que um momento muito chave no jogo é a forma como o Jesus mexe na equipa. O Jesus, o que ele fez foi um, tirou o Pizzi, que estava a jogar como segundo avançado, e meteu o Jardel para Uhum. central. O que a meu ver não fez grande sentido, porque vamos ver, tínhamos, tínhamos o Weigl a jogar no meio campo do Benfica. O Weigl, quando esteve no Dortmund, fez muitos Sim, jogos a podia ter central. descido no É campo. verdade que ele não é conhecido como. Ele não é conhecido. Ele, desde que chegou ao Benfica, não tem sido muito forte no momento defensivo. Mas é um jogador rápido e é. Uma coisa que eu noto muitas vezes quando o Weigl está a jogar no meio campo do Benfica é, imagina, ele falha um passe e ele é o primeiro a correr atrás dele, atrás para corrigir o erro. E é jogadores desses que também gostamos. E a meu ver, o Weigl teria descido, seria bom ter descido no terreno para central, para fazer dupla com o Vertonghen, baixava o Pizzi para o meio campo e deixava o Seferovic na frente. E aguentava assim pelo menos até ao intervalo. Decidiu tirou o Pizzi, que é um dos jogadores mais influentes do Benfica, uh, e deixou o Seferovic na frente também sozinho, e voltou a pôr mais um central lento. E depois o Benfica até reagiu mais ou menos bem à, à expulsão, mas depois houve o autogol do Diogo Gonçalves, que é uma estupidez também. Sim. Com o relevado molhado, com a bola molhada, ele não pode nunca tentar cortar uma bola assim. Principalmente porque está sozinho. Ele estava sozinho, não tinha ninguém perto dele. Mas aí também acaba por ser uma falta de comunicação de toda a sua Mas defesa. E tenta nota-se cortar, nota-se tenta que cortar e dá nas orelhas da bola e acerta e mete nota-se lá para dentro. que lá está, é ainda aquela falta, não é falta de experiência porque é um jogador que já vem jogando na, na equipa B e nos escalões inferiores, mas falta de experiência a este nível. Notou-se isso nesse lance. Mas eu queria só aqui tecer um comentário que mesmo durante o jogo ou no final do jogo, ouviu-se os comentadores e muita gente a dizer que o Benfica então tinha conseguido chegar a um empate histórico contra o Rangers. Para mim, eu não posso considerar um empate histórico num jogo onde o Benfica é que fez a situação chegar ao ponto em que chegou. Tudo, Não, mas queres que eu diga Eu, porque é que eu é um, percebo, um eu empate percebo porque é que é um histórico? empate histórico. Eu sei o que é que tu me ias tentar explicar. Claro, Não, mas não tem a ver com o resultado em si.
tem a ver com o Benfica ao não perder este jogo, bateu o recorde e é o clube com mais jogos seguidos em Sim, casa sim, sim, sem sim. perder para a Liga Europa. Nesse, pronto, nesse sentido, eu até percebo a explicação, mas o problema é que, imagina, tu notavas que não era bem a situação que muita gente estava a dizer. Há pessoas que sabem destes factos, mas há outras que simplesmente veem o jogo, entendes? E notou-se muita gente que fala do empate histórico pela situação ter sido bastante complicada. A meu ver, para quem pensa assim, eu não estou de acordo, porque não se pode considerar algo histórico, hum, sendo que foi o Benfica que provocou então este resultado. De resto, concordo com aquilo que tu disseste e mais uma vez viu-se então as debilidades que este plantel do Benfica tem apresentado e que nós temos vindo a falar todas as semanas. Quanto, quanto ao Braga, passando aqui ao Braga, o Braga ia com esperanças de fazer um bom jogo, de talvez levar até um ponto ou mesmo os 3 pontos, o que seria difícil, mas sonhava conseguir pelo menos então esse ponto. Assim não aconteceu, o jogo teve praticamente só um sentido. O Leicester fez o seu jogo calmamente e, e conseguiu então aqui um 4-0 frente ao Braga. Sim, o Leicester não deu qualquer hipótese. Foi, foi um jogo onde só deu a equipa inglesa e, e o Ianacho fez um grande jogo e foi claramente o homem do jogo. Mas é um jogo que o Braga não é o campeonato do Braga. Vamos ver a época que o Leicester está a fazer e temos de ver também os recursos que tem a Claro. equipa. E o Braga neste jogo tentou a sua sorte, não conseguiu. Agora é pensar no próximo, que vai ser com o Leicester em casa. E aí sim eu acredito que o Braga pode conseguir um bom resultado. Agora, passando aqui a um nome bastante interessante, Yusuf Yazici. Não sei se é assim que se diz, mas vou apostar nisto. Kietrick, o O turco. turco, exatamente, o turco, o avançado do Lille, faz um hat-trick, mais um hat-trick nesta Liga Europa, depois de Darwin Núñez ter feito na primeira jornada. O Lille que venceu 3-0 o Milan de Donnarumma, de Ibrahimovic, de Sanonoglu, e não deu qualquer hipótese. O outro destaque deste jogo foi mais Renato uma vez Sanches. o nosso Renato, exatamente, que tem sido muito elogiado desde que chegou à França, tem estado a mostrar o seu futebol, está a relançar claramente a sua carreira e, e que também depois do jogo foi, julgo eu, pela France Football, comparado a Seedorf. Vamos ver, eu não sou muito apologista de se Comparações, comparar sim. jogadores, porque Todos os jogadores são diferentes. exatamente, porque o Seedorf tem a sua história Sim, o feita Renato Sanches está a e o construir Renato uma. Sanches, embora já tenha 22, 23 anos, Está a construir tem uma 23, ainda. julgo eu. Sim, mas já tem 23 anos, já tem alguma história, é campeão Uhum. europeu por Portugal, já ganhou o campeonato português, o campeonato alemão, mas ainda é muito novo, ainda está. Então, depois daqueles 3 anos que teve na Alemanha, onde não Afirmar-se. conseguiu evoluir, exatamente, e não conseguiu evoluir Sim, como sim, sim. jogador, parece-me a mim, e está agora, depois da época passada ter vindo para o Lille, está a relançar a sua carreira e a voltar a evoluir e a mostrar todo o seu futebol e que tem muita qualidade. É deixá-lo escrever a sua história sem comparações. Quem tem evoluído, por assim dizer, e consegue então a primeira chamada hum, à seleção nacional é Paulinho e Pedro Neto. Duas novidades então nesta convocatória para os próximos jogos contar para a seleção nacional. Hum, Sim, principalmente o Principalmente Paulinho, o Paulinho. porque o Paulinho é um jogador que já tem vindo a ser destaque na nossa liga e que pelo menos eu não percebia o porquê de não ter qualquer hipótese Sim, na nossa seleção, visto que até porque temos tivemos. uma Não, seleção. e tivemos jogadores como o Gonçalo Paciência. Gonçalo Paciência que tem feito, é verdade, tem feito boas épocas no futebol alemão. Mas também temos de valorizar o que temos cá em Claro. Portugal, o que temos a jogar na nossa liga e no Braga, que tem estado muito bem. E o Paulinho é um jogador com muita qualidade, mais uma vez esteve muito bem frente ao Benfica, não marcou, é certo, Mas já lá vamos, já lá mas, vamos. mas, teve, mas deu muito trabalho Já lá aos vamos. jogadores.
Hum, Esta situação comentámos não, demos a conhecer também nas nossas redes sociais, ou melhor, no Instagram, e perguntámos Sigam o Instagram, exatamente, Futebolês Podcast. e perguntámos qual a opinião das pessoas quanto a esta convocatória. E achei E o e o que é que é que que mudavam? mudavam? Comentário interessante foi sobre esta questão de trocar Nuno Mendes por Mário Rui. Mário Rui que já não é a primeira vez que é chamado à seleção e Nuno Mendes que faria então hum, que seria chamado pela primeira vez. Sim, o Mário Rui tem sido o suplente claro do Uhum. Rafael Guerreiro, que também começou muito bem a época, diga-se. Mas abordando esse tema, essa questão com o Miguel que é o Obrigado, nosso Miguel. seguidor, uh, que nos perguntou, uh, o Nuno Mendes parece-me a mim não é convocado porque o Fernando Santos demora muito, a meu ver, a convocar estes jogadores jovens para a seleção. Vamos ver o caso do Uhum. Félix. O Félix fez uma grande metade da época no Benfica e claramente em março, mais ou menos em março, quando é a altura da convocatória e dos jogos da seleção, o Félix era claramente o jogador mais influente do Benfica. O Benfica que na altura já estava em primeiro lugar e o Fernando Santos também não o convoca. E estamos a falar do João Félix, que é atualmente um dos melhores jogadores portugueses. E o Fernando Santos não o convocou. O Nuno Mendes, que está a começar também, tem estado muito Sem bem, dúvida. mas a mim parece-me. A mim parece. É certo que merecia e que merece, ele como tantos outros. Como tantos outros jovens que o Pote, por exemplo, também, que não foi convocado, mas também, a meu ver, poderia estar nesta Sim, convocatória. sim, sim. Mas o Fernando Santos demora sempre muito tempo para É um convocar estes jogadores jogador. jovens e deixa-os sempre fazer. Sim, ele deixa-os também fazer a sua caminhada no sub-21 com calma, tem tempo. O Nuno Mendes Sim, tem até porque o 18 Nuno anos. Mendes, sendo convocado, seria para estar no banco. Ou seja, também não é assim uma questão super crucial, porque o titular está definido neste momento. Mas o Nuno Mendes, sem dúvida, que vai ter a sua oportunidade e vai agarrá-la certamente, porque é um jogador incrível, com uma técnica incrível, dá muito ao plantel do Sporting e dará também no futuro à seleção nacional. Mas neste momento, lá está. Talvez seja melhor assim, deixá-lo fazer o seu percurso calmamente e daqui a uns tempinhos estamos a ver o Nuno Mendes então a ser convocado pela primeira vez. Sim, a fazer a sua estreia claramente, porque por um lado o Fernando Santos demora muito tempo a convocar os jogadores, mas por outro, normalmente também quando os convoca procura sempre deixar os jogadores fazer a sua primeira internacionalização. O que é o caso, por exemplo, do Francisco Trincão nas últimas convocatórias. Exatamente. Quando foi convocado pela primeira vez, entrou a acabar o jogo, julgo eu. Acho que foi contra a Croácia, quando Portugal estava a vencer na altura E- por 4-0. Deixou-o entrar, fazer a sua estreia com calma. exatamente, exatamente. E parece-me que é assim que as estreias têm de ser feitas, principalmente estes jovens jogadores. Se não é para serem titulares, devem ser feitas quando a equipa está bem, Dar está na frente um, do resultado e não quando o jogo dar está um certo apertado, presentinho. que é atirar os jogadores aos lobos, Exatamente. claramente, quando o jogo está assim apertado e difícil. Exatamente. Vamos então fazer se calhar aqui assim um tour rápido pelo que aconteceu nos principais jogos neste fim de semana nas outras ligas. Começando se calhar aqui por Dortmund Bayern. Grande jogo, mas que acabou mais uma vez com o resultado que nos tem vindo a habituar. Com o Bayern a sair por cima, mas fica a nota que quem não assistiu a este jogo perdeu um belo espetáculo. Sim, e é um jogo onde quem acaba por ter mais oportunidades assim flagrantes, embora o Burki tenha feito mais defesas que Uhum. o Neuer, a meu ver, o Dortmund foi uma equipa mais perigosa. Chegou menos vezes à baliza, é certo, mas quando chegava levava Sim, mais sim, perigo. sim. Pareceu-me ser a mim ali a decisão no último terço é que faltou à equipa do Dortmund. O Haaland tem ali
dois, três lances claros onde pode rematar e cruza, e tem outros lances que remata ao lado. Acabou por fazer o seu gol, é certo, na altura fez o... Na altura? Não, mas fez mesmo Uhum, 3-2. Eu digo na altura porque depois ainda houve um quarto gol que foi exato. anulado. Uh, e tivemos um gol de Haaland, tivemos um de Lewandowski que podiam ser três, porque ele teve dois gols anulados por fora de Sim, jogo. Tivemos o gol do Marquinhos foi, Royce. Tivemos um gol de Sané foi um jogo. e tivemos um grande gol do Foi um Alaba jogo bem também. disputado até ao fim. E pronto, acabou então com o resultado que nos tem habituado, mas vai ser um. E com o Bayern a assumir a liderança da Bundesliga. Exatamente. Noutro jogo, tivemos então o que poderia ser o gol da semana, caso fizéssemos gol da semana a contar por todas as ligas e todas as competições. Mas estamos a falar então de quem? Valentino Lázaro, que marcou um golaço que provavelmente vai ganhar o Pushas. Provavelmente, eu só não quero dizer certamente porque não sei o que é que vai acontecer até ao final. Mas este gol, Sim, ainda mas falta este algum tempo. gol é um Sim, é um golão. golão. É um golão. Já a fechar o jogo, na altura o Leverkusen vencia por 4-2 o Borussia de Mönchengladbach. E um grande jogo já, digo desde já, com muitas oportunidades. Uh, vou falar aqui muito rápido de um lance. Na altura o Borussia de Mönchengladbach está a ganhar por Uhum. 2-1. Pode chegar ao 3-1. O guarda-redes do Leverkusen faz uma defesa espetacular e no contra-ataque chega ao empate. Um, uh, é, a Bundesliga, a meu ver, atualmente tem vindo a crescer muito o seu rendimento e parece-me cada vez ser uma melhor liga, uma liga mais competitiva, embora ganhe sempre, tenha vindo sempre a ganhar o mesmo, mas depois do Bayern de Munique, as equipas são todas tão equilibradas que é um campeonato Sem muito dúvida, bom de sem se assistir, dúvida. é muito empolgante e qualquer equipa pode ganhar a outra. Acaba por se já começar a tornar um pouco como é na Premier League. Agora abordando aqui o gol, é um gol marcado já no tempo de desconto, um gol de escorpião, um cruzamento feito pela direita, a bola fica curta, fica para trás do Valentino Lázaro, que atenção, que vem de lesão. O Valentino Lázaro teve Uhum. lesionado e vem de lesão e volta com este Sim, gol. para quem não viu, por favor, isto é mesmo um pedido, por favor, pesquisem o gol de Valentino Lázaro, Vejam para Leverkusen ficar, Borussia vale muito a pena. Mönchengladbach. Passando então aqui para a Liga Inglesa, novidade na liderança. Leicester assume então a liderança. Ahm, será que é uma repetição da, da vitória do Leicester há uns anos? Será que não? Veremos até ao final. É difícil, mas quem sabe. Ahm, e jogo grande. Na Premier League tivemos um jogo sem muita história. City ahm, que empatou a uma bola com o Liverpool. Esperava-se mais do jogo, mas as equipas conhecem-se muito bem taticamente e acabou então por ser um jogo, como eu disse, sem grande coisa para contar no final. Sim, e é muito. A mim nestes jogos parece-me que já estou muito habituado a que o Guardiola joga assim, muito um jogo mais calmo, mais na expectativa, não tenta tão bem impor o seu estilo de jogo, porque ele tem um mau recorde com o Klopp nos últimos anos deste Liverpool, e então ele tenta sempre jogar um pouco mais na expectativa, também para conseguir se defender de uma arma muito forte do Liverpool, que é o contra-ataque. Mas avançando para a La Liga, temos um jogo que foi claramente o jogo da semana. Foi o Real Uhum. Madrid que foi ao Mestalha e perdeu por 4 bolas a uma, Um com hat-trick um hat-trick de Soler, yeah. Soler, Soler. penaltis, só com Só com penaltis. penaltis, que incrível. Também eu quero gols assim. Foram 3 penaltis. Atenção, o Real Madrid começa na frente com um gol de Benzema. Depois tem o penalti, sofre um igual. E a acabar a primeira parte, o Varane marca um autogol, digamos, cómico, um pouco cómico. Exatamente. Depois há mais duas grandes penalidades na segunda parte. O Soler volta a marcar as duas e vence. E o Valência vence por 4 bolas a uma. E atenção, porque o Valência é uma equipa que está a atravessar um momento económico muito, muito Delicado.
muito perigoso e muito Sim, mau. noutro jogo tivemos o Messi que finalmente estreou-se a marcar, entre aspas. O que é que eu quero dizer com isso? Finalmente marcou sem ser de penalti, encontrou então o caminho da baliza sem o auxílio do penalti, num jogo onde o Barcelona venceu facilmente. Onde Sim, começou onde no começou banco, no banco. onde Messi começou no banco. E quando entra está um Sim, igual. mas que acabou por ser um jogo fácil para o Barcelona a terminar em 5-2. Um, Sim, o Messi marca 2 gols e, a meu ver, faz uma assistência que não lhe é contada como assistência, porque é uma uhum. simulação. Se tiverem a oportunidade, vejam. É o segundo gol do Barcelona. O Messi faz uma simulação que vai rematar, deixa a bola passar e o Griezmann fica com a baliza toda aberta para si. Só teve de encostar. Ainda na La Liga temos então uma equipa sensação. Acho que vais concordar comigo que está-se a tornar numa grande candidata ao título este ano. E estou a falar do Atlético de Madrid, do nosso menino Félix, que voltou a bizar. Sim, que não para de brilhar. Exatamente. Que não para de brilhar. Tem vindo a bizar, voltou a bizar e assistiu. Atenção, uh, pelo que a Goal Point disse, teve uma nota de Sim, 9.7. Ali quase a bater o que 10 só. chegou agora então a segundo melhor marcador da La Liga. Sim, leva já 5 gols. Então, regressando então aqui à nossa liga, começámos e acabamos aqui. Tivemos uma semana onde o Sporting foi a Guimarães tentar ganhar então os 3 pontos e continuar na liderança do campeonato. No podcast passado tínhamos falado que o Sporting tinha estado em primeiro à condição. O Benfica então perdeu e o Sporting ficou mesmo em primeiro. O Sporting vai a Guimarães fazer mais um bom jogo. Aproveitou as oportunidades que o Guimarães lhe concedeu. Guimarães que teve lances bem caricatos, não teve bem a nível defensivo, sem dúvida, e o Sporting soube aproveitar isso e finalmente começa a mostrar maior eficácia. Um, e é então, passa a ser então tanto o melhor ataque na liga como a melhor defesa até ao momento. Não sei se queres dizer grande coisa sobre este jogo, Vasco. É verdade que o Sporting tem estado bem e desde já dizer que Karmis a beach, porque na semana passada brinquei com o facto do Sporting estar em primeiro e depois disso o Benfica perdeu os 2 jogos a seguir e o Sporting já leva 4 pontos da volta do Benfica. Exatamente. Mas agora falando do jogo, uh, é um jogo onde o Sporting entrou bem, marcou, o João Mário mandou uma bola à barra logo Uhum. no início, mas parece-me a mim que a defesa do Guimarães muito, 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 Muito muito mal. fraquinha. Falando, abordando mesmo os lances, aquele segundo golo e o terceiro são ridículos. No segundo golo, o Pote remata a bola ao lado e E o, o, e o jogador do e Guimarães corta a corta bola a para bola para dentro, sim, dentro. sim. E no terceiro golo, que é uma assistência do guarda-redes, do Adan, é uma bola batida na frente para o Sim, e Pote muito mal também. calculado pelo E defesa. exatamente, o central do Guimarães tem o lance Sim, sim, controlado sim. e na altura que tem de saltar para atacar a bola, olha para o colega e é uma estupidez, olha para o colega e deixa a bola passar. Mas foi literalmente isso. Pois Foi o Pote foi literalmente só isso. finalizar, foi fácil depois. O Porto que ia vendo a vida mal parada, começou a perder contra o Portimonense, mas acabou por fazer um bom jogo, dar a volta ao resultado e ganhou por 3-1 em mais uma bela exibição do Sérgio Oliveira, que já passou o registro do Deco quanto ao melhor início de um médio em termos de golos no Porto. Um, e então, Fernando, então o último jogo desta semana, um jogo que para os benfiquistas e para ti, Vasco, um desgosto total. Um, Braga vai à Luz vencer 3-2. Acaba por ser um desgosto, mas já não... O problema é este. O problema é eu sentir-me assim. Eu senti-me mal, é verdade, mas senti que foi mais do mesmo. Porque o Benfica, nestes últimos 7 dias, de segunda a domingo, teve 3 jogos e sofreu 9 golos. É porque Uh, o Jesus antes deste jogo falou da defesa, disse que os centrais eram lentos. E o Benfica mais uma vez, com uma equipa que joga com 3 centrais, com 5 defesas, volta a não conseguir vencer, a volta a questão jogar aqui, mal. É verdade que no Bessa
o Boa Vista jogou com 5 defesas, mas jogou com a defesa bastante Sim, o subida, Braga, o Braga, algo o que não Braga aconteceu no fechou-se jogo do muito. Braga, que o Braga claramente o Braga estacionou o autocarro à frente da área. Ahm, mas completando o meu raciocínio, o Benfica teve muito mal defensivamente. O primeiro gol e são os três golos disparados completos da defesa. No primeiro gol é uma bola com a equipa aberta, o Otamendi bate na frente e demora muito tempo a recuar, e depois a defesa é muito passiva com o Yuri Medeiros, que falámos dele no nosso Uhum. episódio 0, que era um jogador com muita qualidade. O segundo golo é o Gilberto a mostrar mais uma vez que não sabe defender, claramente. Coloca o jogador em jogo, é muito passivo, não o E o ter... acompanha. E neste lance ainda temos também uma saída. A saída é bem feita pelo Otamendi, porque é uma bola que não está coberta à frente da área. Ele tem de sair a atacar na bola, mas não é sair daquela Sim, maneira. Não é sair por sair, é sair, tentar fazer bloquear, e não é ir à parva para a frente, porque cria o espaço quando ele sai-se. E foi por lá depois onde entrou a bola que deu origem ao e o segundo gol. terceiro gol é uma E o terceiro casa. gol depois o terceiro gol, depois não sei se o Vlaco Dimos e o Otamendi quiseram fazer pior com o central do Guimarães, porque aquilo é uma estupidez, não se Hum, percebe. Falta de comunicação, falta de atitude, e depois o Benfica ainda consegue chegar ao 3-2 e chega a marcar um gol ainda nos descontos, que é invalidado depois pelo bem, fora de bem jogo, que invalidado. seria o hat-trick do Seferovic, bem invalidado, é verdade, mas fica e depois, e antes já de umas boas Uhum. defesas do Mateus, mas fica-me aquele gostinho. O Benfica jogou muito mal, mas se tem concretizado mais dois lances, podia ter ganho o jogo. Sim, E eu penso, se este Benfica jogasse bem, o que é que poderia dar? o problema lá está, e não nos vamos alongar muito mais neste episódio e neste tema. Hum, Lá está, é jogo após jogo apontamos os mesmos erros a este plantel do Benfica. E não há muito mais a falar por enquanto sobre o que está a acontecer, porque começámos o episódio nisto, a falar para a Liga Europa foi isto, e acabamos na mesma situação. Estamos sempre a referir os mesmos, a mesma deficiência no plantel do Benfica. O Jorge Jesus sabe qual é, mas ainda não conseguiu trabalhar ao ponto de melhorar esta questão. Vamos ver como é que o Benfica reage após estes três Uh, jogos mal conseguidos e daremos então outra vez a nossa opinião consoante aquilo que vai acontecer. sim, sim, deixa-me só completar, que é, toda a gente sabe disto, toda a gente sabe quais são as fraquezas do Benfica, uh, e mais uma vez tivemos, como eu já referi também no início do programa, tivemos uma má planificação do Uhum, presidente. Temos e continuamos a ter o Benfica constantemente a ser acusado de corrupção, e hoje houve buscas, mais uma vez. Verdade, também houve no Sporting e no Santa uhum. Clara, mas mais uma vez está o nome do Associado. Benfica a ser associado a coisas que não deve, mas é isto foi isto que os sócios quiseram. Portanto, agora vão ser mais 4 anos disto e eles têm de se habituar. Exatamente. Exatamente. Concluíste então a tua. Ok. Concluí. Podemos passar para Vamos as passar então rubricas. para as rubricas. Então, gol da semana. Angel Gomes volta aqui a aparecer como o marcador do gol da semana. Foi uma semana onde não houve assim gols extraordinários, mas escolhemos este pela qualidade técnica. Houve um que foi provavelmente o melhor do ano, mas não foi na nossa liga, Exatamente, infelizmente. exatamente. Neste caso, o Angel Gomes foi um lance onde o Angel Gomes mostrou toda a sua qualidade técnica mais uma vez. Pegou na bola no meio campo, fez o que tinha a fazer, tirou quatro jogadores da frente, se não me engano, rematou a baliza e não deu quaisquer hipóteses de defesa ao guarda-redes do Farense. Não deu, não. Foi um lance muito bem executado, um remate ainda fora da área colocado, que entrou encostadinho ao poste e não teve qualquer hipótese. Já falando de hipótese e de guarda-redes, vamos à defesa da semana, que aconteceu no jogo entre o Nacional e o Gil Vicente, que acabou 2-1 para o Nacional, que muito deveu a este jogador, a este guarda-redes,
que fez aqui uma grande exibição. Ahm, a defesa da semana é a primeira defesa dele, que acaba por ser uma dupla defesa, onde ele defende o penalti e depois defende a sua recarga, e depois já a acabar a primeira parte volta a defender um penalti que foi batido para o mesmo lado, por curiosidade, e claramente a ser o homem do jogo. Referi também uma curiosidade que, pelo que o Goal Point diz, neste fim de semana, não foi só este fim de semana, mas no domingo, no dia de domingo, ehm, nas 5 melhores ligas, mais a Liga Nós, existiram 17 penaltis, 8 deles foram defendidos, houve 2 falhados e 7 golos. O que quer dizer que houve apenas 42% de sucesso nas grandes penalidades no dia de ontem. Muito obrigado pela informação, caro Vasco. É uma curiosidade, é engraçado, não é Sim, é algo verdade, comum. por acaso eu não tinha noção disso, mas realmente é engraçado que não houve assim tantos acertos. Foi um domingão bom para os goleirões. Exatamente. Na semana passada tínhamos então ficado com a frase da semana que era marcar um gol de peixinho, certo? E Foi. marcar um gol de peixinho, nada mais, nada menos, é que um jogador marcar com um cabeceamento executado com um salto na horizontal. Simples e explicadíssimo. Quero agradecer então por terem estado connosco mais uma semana. Voltamos então para a próxima semana com mais futebolês. E como sempre, antes de acabarmos o episódio, Vasco, qual é a frase? A pergunta desta semana é: o que é um pontapé de canto com mangas arregaçadas? Até para a semana, obrigado por terem estado connosco, obrigado, Obrigado, tchau. Vasco, e boa sorte a descobrirem esta. Aqui falamos futebolês.